Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita do Alagoas. Estamos hoje no nosso 19º encontro, #19, dando continuidade aos nossos estudos do Espiritismo na Arte. O Espiritismo na Arte foi um trabalho produzido por Leon Denis, com a ajuda do espírito Esteta, um dos seus mentores guias, e também do espírito de Massenet, que todas as vezes que iniciamos, falamos nesses dois irmãos da dimensão espiritual, que inspirou Leon Denis em falar sobre a arte transcendental. Como nós somos seres interexistentes, meus irmãos, nós existimos na materialidade, e existimos na dimensão mais ampla da vida, na espiritualidade, nós deveríamos, todas as vezes que fôssemos realizar um trabalho de arte, entrar em conexão com os espíritos ligados a esse tipo de trabalho, para que a nossa inspiração possa ser transcendental, para que nós possamos realizar melhor o projeto que estamos realizando. Como que nós entraríamos nessa dimensão espiritual? Através de uma prece, através de uma evocação, através de um transe leve, superficial, onde nós pudéssemos entrar em contato com a dimensão mais ampla da vida. Porque os espíritos nos influenciam muito mais do que nós podemos imaginar, né? Assim, na semana passada, nós estamos fazendo uma série de livros inspiradores. E na semana passada, nós falamos da série dos irmãos Grimm. Claro que pegamos apenas um livro dele, A História de Rapunzel. E falamos também em Gianni Rodari, que é aquele autor italiano que escreveu o livro Gramática da Fantasia. E antes de nós iniciarmos o nosso livro de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre Franz Kafka, um escritor de Praga, né? Que já vamos ler sobre ele aqui, mas eu gostaria de agradecer aos nossos seguidores. Temos recebido o apoio da Tereza Cristina, uma escritora aqui do Rio de Janeiro, também de Érica, uma alemã que trabalha aqui no Rio como tradutora, e tantos outros amigos têm nos acompanhado nesses programas, e nós agradecemos muito. Embora quando a gente entre no chat do programa, nossa, ninguém comparece, a gente tem a sensação que nós estamos falando para ninguém. Temos a sensação que estamos falando para ninguém, mas a gente não desanima, porque quando nós realizamos um projeto em nome de Jesus, às vezes nem sempre é para a nossa época, né? Como diz Abraham Maslow. Maslow, no seu livro Maslow no Gerenciamento, ele dizia que ele escrevia não para a sua época, mas ele escrevia para os seus tataranetos, porque os seus netos sequer liam o que ele estava escrevendo. E assim a gente tem esse projeto de falar sobre o espiritismo na arte, muitas outras pessoas estão falando também, e nós nos oferecemos, né, para a Rádio Brasil Espírita, para falarmos sobre isso, e contamos com seu apoio. Se você puder compartilhar esse programa, vai nos ajudar bastante. Muito obrigada, então, a Érica, a Tereza Cristina, a Cláudia Almeida,
a Preciosa, tantos outros amigos que têm nos acompanhado nessa trajetória e também outras pessoas que eu não sei quem é, mas eles me enviam às vezes através de e-mail, compartilham também esse trabalho. Enfim, hoje nós vamos ver um conto, porque era um contista, Franz Kafka, nasceu em Praga, atual República Tcheca, no dia 3 de julho de 1883. Faleceu na Áustria, dia 3 de junho de 1924, aos 41 anos de idade, segundo a Wikipédia. Foi um escritor boêmio de língua alemã, autor de romances e contos, considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. A maior parte de sua obra, como A Metamorfose, O Processo e O Castelo, está repleto de temas e arquétipos de alienação e brutalidade física e psicológica, conflito entre pais e filhos, personagens com missões aterrorizantes, labirintos burocráticos e transformações místicas. É muito interessante esse escritor. Quando eu estive em Praga, eu tive a oportunidade de visitar Praga, que eu fui visitar meu filho na Alemanha, ele morava em Herrenberg. Eu fui visitá-lo e aí pegamos o carro que ele disponibilizou para mim e para o meu marido e fomos até Praga, fomos de carro, lá da Alemanha até Praga. E lá nós tivemos a oportunidade de conhecer a casinha onde, do lado da igreja, onde Franz Kafka morava e escrevia, e os seus contos, e lá tem uma estatueta dele também, que é muito bonitinho, porque na época que ele escrevia, ele não mostrava para ninguém os seus contos, porque ele dizia que nem os seus familiares gostavam daquilo que ele escrevia. Como ele não vivia disso, ele era advogado, renomado, então, antes dele morrer, ele teve tuberculose, antes dele morrer, ele chamou um amigo e disse assim: olha, eu tenho vários contos escritos, mas nem meus familiares gostam do que eu escrevo, então eu vou te dar, porque eu não tive coragem de destruí-los, porque eu acho que eles têm um conteúdo bom, então você faça dele o que você achar necessário. E o conto de Kafka, que o notabilizou depois de morto, né, foi A Metamorfose, que é aquela pessoa, como eu falei na semana passada, que Gianni Rodari cita ele para inspirar-se nos seus trabalhos de criatividade. Ele falou de Kafka, do seu conto A Metamorfose, onde é a história de um caixeiro viajante que detestava o que ele fazia, e ele ficava muito revoltado, porque na sua casa só ele trabalhava, e ele alimentava, mantinha, né, a sua mãe, o seu pai, a sua irmã, e ninguém trabalhava, só ele. Ele era revoltado com aquilo, e ele ia de cidade em cidade vendendo as coisas. E um dia, quando ele acordou, o Gregório Samsa, né, que é o personagem, ele acordou como um inseto, e que a gente supõe, pelas descrições, ser uma barata. Né? E isso daí, esse conto o notabilizou, porque era assim, como muitas vezes as pessoas, psiquicamente, psicologicamente, se sentem assim, como um inseto asqueroso, especialmente quando está em estado de depressão, que já falamos sobre isso do livro O Demônio do Meio-Dia. Vocês se lembram? Quem acompanha nosso programa lembra que fizemos um programa só sobre esse estado angustiante da alma, que é a depressão. Mas hoje nós vamos ver um conto de Kafka que é muito interessante, que ele fala sobre o portal da lei. Diz ele que um homem rural desejou conhecer a lei, porque quando
o conto é metafórico, não se fala o lugar, né? Nem a época que aconteceu, mas é um homem comum, um homem rural, que disse assim: eu quero conhecer a lei. E ele viajou, foi em direção ao portal da lei. Chegando lá nesse portal, ele viu um homem muito forte tomando conta da entrada do portal da lei. E ele disse assim: Senhor, eu quero conhecer a lei. Aí o porteiro, né? O porteiro disse assim para ele: olha só, para entrar aqui, você tem que ter determinadas conquistas que, ao te olhar, eu vejo que você não tem. Então, você não vai poder entrar. O homem ficou assim, achou estranho aquilo. Como que eu não posso entrar para conhecer a lei? O que é isso? Que lugar é esse aqui? Que portal é esse que não deixa a gente conhecer a lei? Aí ele pensou com ele: eu vou ficar aqui na espreita e quando alguém passar, eu passo junto, porque alguém deve querer conhecer a lei também, né? E ele ficou lá. E o tempo foi passando, e o porteiro então deu para ele uma cadeira para ele sentar, depois deu um colchão para ele dormir durante a noite. Já que o senhor vai ficar aí, então eu vou te fornecer para você ficar com menos sacrifício. Mas eu lhe digo, sai para o mundo, vai conquistar as características necessárias, se informe. E depois você vem aqui, quem sabe você poderá entrar. E ele ficou inconformado com isso. Não, eu vou poder entrar, eu quero conhecer a lei. E o tempo foi passando. Aí o porteiro disse assim para ele em determinada feita: olha aqui, meu filho, vamos que você consiga, através de uma distração minha, entrar por esse portal. Você vai encontrar um outro portal, cujo dono, o vigilante é muito maior do que eu. E você não vai conseguir passar. Então não adianta. É melhor que você vá viver a sua vida e encontre as características necessárias para vir conhecer a lei. Mas o homem não perguntava qual eram as características necessárias. Ele era revoltado, indignado. E ele foi ficando lá. Até que um dia ele resolveu perguntar ao porteiro: escuta aqui, que características são essas? E por que nesse mundo todo só eu quero conhecer a lei? Que eu não vi até agora, eu estou atento, não vi até agora ninguém entrar nessa porta. E aí o porteiro disse para ele: tá vendo? É o que eu te falo. Essa porta aqui é só sua. E só você poderá passar aqui. Mas como você não quer saber como passar aqui, eu vou fechar a porta agora, porque você vai morrer aí. E acabou o conto. Olha que coisa, que conto mais interessante. O que tem de metafórico nesse conto? Porque, meus irmãos, para a gente conhecer a lei, né? A lei de Deus, no caso aqui, representa a lei de Deus, não está num portal fora de nós, mas está num portal aqui dentro. Você tem que mergulhar dentro de você mesmo para você entender as leis do nosso Pai Celestial. Porque ninguém muda a lei. São leis imortais, leis eternas, leis que todos nós temos que conhecê-las para nós nos nortearmos melhor na vida na Terra, né? Para a gente caminhar com mais segurança. Afinal de contas, que características são essas que nós precisaríamos ter para conhecer as leis de Deus? Os Espíritos dizem que as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. E os portais, como disse Kafka, que nós temos que atravessar para conhecer a grandeza de Deus,
esses portais realmente existem na dimensão espiritual, né? Tem até um livro que saiu agora da FEB, chama As 7 Esferas da Terra, de Mário Frigeri. Ainda vou comprar esse livro para depois discutir com vocês, que mostra que nós entramos por uma porta quando essas pessoas místicas dizem que sonham com a dimensão espiritual e elas atravessam um túnel enorme, né, aquela travessia, e lá aparece a luz. Esses portais têm a ver com o nível de consciência que cada um de nós tem, porque a consciência todos nós temos. O que é a consciência? É inteligentemente você saber que você existe, né? É o existencialismo, como diz, é você ter consciência, você estar presente em você mesmo. Tomar consciência é entender o que está acontecendo com você mesmo. E as leis de Deus, como disse Jesus, os seus discípulos se reuniram e disseram: Senhor, o Senhor falou mais de 13 parábolas sobre o reino dos céus. Onde é que está esse reino de Deus, esse reino dos céus? E Jesus respondeu com simplicidade: o reino dos céus está dentro de vós, está inscritos na nossa consciência. Não é assim? Mas existem níveis diferenciados de consciência. Existe aquela consciência materialista, que é o nível mais baixo de consciência, em que o ser humano acredita que ele só tem uma existência, porque uma vida só todos nós temos, uma vida só, mas múltiplas existências. Em cada existência, a gente assume uma persona, uma personalidade. Então, existem níveis de consciência diferenciado. E, de acordo com o nosso nível de consciência, com a construção do nosso pensamento, é que nós vamos atravessar determinados portais, determinados níveis de conhecimento. Então, por exemplo, quando nós fomos criados por Deus, simples e ignorante, os Espíritos nos contam essa história de maneira muito bonita, que Deus pegou uma porção do fluido cósmico universal e fez um corpo para cada um de nós. Deus fez um corpo para cada um de nós. E esse corpo espiritual é a nossa obra-prima, é o nosso cartão de visita para os portais que teremos que atravessar. Então, tem uma frase de Charles Chaplin, que eu não sei se eu já falei a vocês, mas se eu já falei, eu vou repetir, que ele diz assim: quando eu olho para a lua, eu vejo a beleza de Deus. Quando eu olho para o sol, eu vejo a grandeza de Deus. Quando eu olho para mim mesma no espelho, eu vejo a obra-prima de Deus. Olha só, meus irmãos, a obra-prima de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. Leon Denis, no entanto, ele nos fala uma coisa linda. Ele diz assim: essa obra-prima que somos nós, a alma imortal, a alma, metade nos pertence e a outra metade pertence ao universo. Por que que a nossa outra metade pertence ao universo? Porque o nosso corpo espiritual é formado da mesma matéria do universo. E por isso o William Shakespeare, falamos já aqui também, ele diz que somos feitos da mesma matéria dos sonhos, porque tudo que existe na natureza é energia. O nosso sonho é energia. E tudo tem um princípio só.
é a matéria elementar primitiva, ou como os espíritos chamaram, fluido cósmico universal. Tudo vem desse fluido cósmico universal. Então, a trindade universal é Deus, os espíritos e a matéria elementar primitiva. Então, nós, alma imortal, temos um corpo que é formado dessa matéria elementar primitiva, do fluido cósmico universal. Por isso, Leon Denis, que é o poeta da revelação, ele diz: metade da nossa alma nos pertence, a outra metade pertence ao universo, porque somos feitos da mesma matéria dos sonhos, como diz o grande Shakespeare. Então, veja bem, o que tem de metafórico nesse conto dos portais? Quanto de nós ainda andamos distraídos com relação ao conhecimento da lei? Quando Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então veja, meus irmãos, nós precisamos conhecer os fundamentos dessa lei. O que Jesus veio nos trazer é que nós somos filhos de Deus, criados para o amor e a felicidade. Nenhum de nós foi criado para ser mal amado, para ser perseguido, para ser doente. Não, tudo isso são consequências das nossas escolhas, porque somos livres, fomos criados livres para fazer as nossas escolhas. E nesse nível de consciência é que está o pulo do gato. Qual o seu nível de consciência? O que você pensa a respeito da vida? Bruno Bettelheim, esse grande educador, ele diz assim: o mais difícil, mas o mais importante a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. Você precisa saber quem é você, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. E são respostas que trazem segurança para a nossa vida. Qual é o seu nível de consciência? Você acha que está aqui na vida por acaso? Você acha que a vida é um jogo, que você tem que conhecer as regras desse jogo para sair campeão? Você acha que a vida é só um sopro do Criador e a gente tem que cumprir a vontade do Criador, que nós não temos liberdade de escolha? Você acha que o seu destino é céu, inferno, purgatório? É isso? Que não tem mais chance de refazer os seus enganos? Qual é o seu nível de consciência? Quando o Dr. Robert Sylvester de Rope, um biólogo, do primeiro mundo, dos Estados Unidos, escreveu sobre os níveis de consciência, eu achei assim, muito interessante e profundo. Eu vi numa palestra do Divaldo. Depois eu fui procurar saber por que ele chamou esses níveis de consciência: o primeiro nível de sono sem sonho, o segundo nível de sono com sonhos, o terceiro nível de sonho acordado, o quarto nível de transcendência do eu, e o quinto nível ele chamou de consciência cósmica. Então, eu acho que é uma caminhada da humanidade, porque muito antigamente o materialismo fez festa na Terra, Quando os intelectuais da França, por exemplo, botaram uma prostituta no andor. Conta a história que eles botaram uma prostituta no andor. Deixa eu consertar meu chale aqui, porque estou com frio. Botaram uma prostituta no andor e elas levaram lá para Notre Dame de Paris. Levaram para Notre Dame de Paris e lá
eles decretaram a morte de Deus. Então, o mais importante era ser materialista, não acreditar em nada do amanhã, nem nada do ontem, é viver o hoje e acabou, né? Foi uma fase da humanidade e, segundo o Dr. Rope, é o primeiro nível de consciência, uma consciência muito infantil, achar que a vida acontece do berço ao túmulo, sendo que tem plantas, árvores que vivem mais de 1000 anos, tem tartarugas marinhas que vivem mais de 500 anos. Por que que o homem teria 120 e poucos anos de vida? No muito. E dessa vida a gente passa 1/3 dormindo. Que nível de consciência é essa você acreditar nisso? Que você vale uma florzinha no cemitério, é isso? Como diz os materialistas? Esse é um nível muito pequeno de consciência. O segundo nível de consciência, que ele chamou o sono com sonhos, já é um nível um pouquinho maior, porque sono sem sonhos, ou seja, as pessoas não acreditam que sonham. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não sonho nada, o sonho não tem nada a ver. Claro que tem a ver, né? A gente pode até fazer um estudo sobre os tipos de sonhos, segundo Leon Denis, que está no livro Mãe Invisível. Aí, se vocês tiverem curiosidade, eu prometo a vocês que nós faremos esse estudo de forma muito breve aqui. Mas nós estamos falando dos estudos de Hope, que disse o sono com sonhos. Então você já acredita que existe alguma coisa depois, que o seu sonho tem algum significado. Né? Assim, você dorme, tem que dormir todo dia e você sonha. E quando você quer lembrar do sonho, você dorme com um papelzinho do lado da mesa e quando você acordar, você registra ali o que você sonhou. E o terceiro nível, que é o sonhar acordado, já é um outro nível de consciência que você vê a força da sua mente, da sua imaginação, de você se conectar com a sua mente, os vários poderes da mente, né? Então você pode sonhar acordado e realizar nesse seu transe, né? Nessa sua possibilidade de estar aqui fisicamente, estar longe com o seu pensamento, sonhando acordado, né? Já é um nível de consciência que a gente chama de espiritualismo, que você sabe que você tem um potencial mental capaz de viver numa dimensão maior da vida. No quarto nível de consciência, a transcendência do eu, é que você entra nesses estudos mais profundos da alma, como Jung, Freud, que demonstraram que nós temos registrado em nós toda a história da humanidade, né, assim? E o Espiritismo veio trazer, como diz Conan Doyle, como numa invasão organizada de espíritos, vieram nos contar que nós podemos nos comunicar com aqueles que já foram, no quarto princípio da doutrina espírita, que é a comunicabilidade entre nós, seres vivos, né? Seres hominais, digamos assim. E o último, que é a consciência cósmica, porque isso daí daria um estudo para a gente falar há bastante tempo, mas nosso tempo está acabando. E futuramente, se vocês desejarem, a gente aprofunda. Mas a consciência cósmica é a visão holística do mundo. É como diz Hermínio Miranda, não se toca numa flor aqui, sem incomodar as estrelas. Nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não. Então, meus amigos, muito obrigado pela audiência que vocês estão nos dando. Muito obrigado à Rádio Brasil Espírita, do Alagoas, que a gente possa continuar nessa tarefa de levar Jesus ao coração de todos, porque o objetivo da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas é a iluminação da consciência. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.